Graças ao nosso osciloscópio, podemos conhecer melhor nossa corrente alternada. Ela é representada por uma senoide que podemos desenhar graças a uma flecha. E o comprimento dessa flecha representa o valor da intensidade máxima ou da tensão máxima. A corrente alternada se caracteriza também por sua frequência. Agora, se nossos senhores nos trouxessem nosso circuito elétrico elementar, nós vamos ligá-lo numa fonte alternada e estudar o que acontece. O valor instantâneo da intensidade e da tensão nos terminais da resistência tem um aspecto senoidal. A todo momento, a lei fundamental continua valendo. Além disso, as flechas de intensidade máxima e tensão máxima estão exatamente paralelas. Corrente e tensão estão, como dizemos, em fase. A tensão é máxima quando a corrente é máxima. A tensão é nula quando a corrente é nula. Agora, se por um artifício qualquer eu aumente a frequência da fonte, o valor máximo da intensidade e da tensão não muda. Além disso, corrente e tensão continuam em fase. O valor da resistência, portanto, não é sensível à frequência de nossa corrente, pelo menos na baixa frequência. Mas nós vimos que bobina e capacitor eram criaturas que reagiam às variações. Você se lembra? Corrente alternada é uma variação permanente, e quanto mais a frequência é elevada, mais a variação é rápida. De modo que podemos supor que bobina e capacitor seriam sensíveis à frequência de corrente alternada. Mas de que forma? Sr. Ohm, por gentileza, queira substituir uma resistência do circuito por uma bobina, enviando uma corrente alternada. A intensidade de corrente dentro do circuito e a tensão nos terminais da bobina descrevem ainda uma senoide. Sim, mas elas são deslocadas no tempo. Em outras palavras, nossas duas flechas, intensidade de corrente máxima e tensão máxima, não estão mais sobre o mesmo eixo. Elas estão defasadas em 90 graus. A intensidade de corrente máxima chega a 1/4 de período após a tensão máxima. E não é tudo. Se eu aumento a frequência, vejam que a intensidade máxima dentro do circuito começa a diminuir. E se eu diminuo a frequência, a intensidade máxima aumenta. Quanto ao outro camarada, o capacitor, você pode imaginar que ele vai fazer exatamente o contrário. Se a frequência aumenta, a intensidade máxima dentro do circuito começa a aumentar, e inversamente. Além disso, a intensidade máxima não chega mais a 1/4 de período depois, mas sim 1/4 do período antes da tensão máxima. Dessa forma, bobina e capacitor se comportam como resistências e, de fato, nós podemos medir em seus terminais uma tensão. Mas e uma resistência? Ela não varia quando a frequência aumenta ou diminui. Ela deixa passar sempre a mesma intensidade máxima. Enquanto a bobina e capacitor não são nem um pouco assim. Nós pudemos ver. Isso nos força, portanto, a constatar que se trata de outra coisa, e não de uma resistência pura, que reage à frequência. É uma coisa. Vamos chamá-la de reatância. E observem aqui, X. Então, gravem bem isso, em letra de ouro, sobre uma placa de granito. A reatância de uma bobina, dita reatância indutiva, aumenta quando a frequência aumenta. E a corrente está atrasada em 1/4 de período sobre a tensão em seus terminais. A reatância de um capacitor, reatância capacitiva, diminui quando a frequência aumenta e a corrente está adiantada em 1/4 do período sobre a tensão em seus terminais.
Quanto às fórmulas precisas de reatância e para mais detalhes, peço-lhe a gentileza, como sempre, de recorrer ao seu professor habitual. É preciso observar, enfim, que reatância capacitiva e indutiva também é expressa em ohms. Tudo isso, devo dizer, não é muito complicado. Desde que conheçamos a frequência, podemos calcular a reatância. E depois a gente manipula tudo isso como resistências comuns. Bem, não, mil vezes não. Em um circuito alternado, quando temos uma série de resistência e de reatância, bem, 2 e 2 não são mais igual a 4. Evidentemente, isso é bastante preocupante, e você pode imaginar que isso provém de nossa famosa defasagem. Eu vejo que temos entre nós o Sr. Fresnel, o grande especialista em flecha giratória, que nos dará o prazer, numa próxima oportunidade, de nos explicar esse mistério.